No programa desta semana, no Que Vida Vida, eu tenho a alegria de receber o meu amigo, o pastor Carlos Júnior. Pastor, seja bem-vindo. É um prazer, é uma alegria te receber aqui. Seja bem-vindo ao Que Vida Vida. Obrigado, pastor Semim. É um prazer todo meu. Que Deus possa abençoar a sua vida, aos nossos telespectadores e a todos que vão estar sintonizados, né? Que Deus possa abençoar, e esse bate-papo vai ser muito legal. Legal. Então, Que Vida Vida é um programa que a gente tem recebido aqui pessoas com testemunhos assim maravilhosos, que têm de fato edificado, as pessoas que têm acompanhado semanalmente o nosso programa, têm nos dado um feedback, um retorno de como tem sido importante. E eu tenho certeza que não vai ser diferente hoje com o Carlos Júnior. Pastor Carlos Júnior, nosso programa ele tem uma proposta da gente compartilhar um pouco o que nós vimos da vida. Diz para mim o que o senhor viu da vida. Quem é Carlos Júnior? Onde nasceu? Como é que foi a sua infância? Fala um pouco para mim. Pastor, a minha infância, eu nasci aqui em Vila Velha, dia 7... Você é um canela verde. Eu sou um canela verde. Por ser corintiano, eu falo que sou um canela preto e branco, né? Ah, legal. Pois é. Apaixonado por essa cidade, nasci aqui em Itapuã, na Rua legal. Resplendor, e a minha vida foi aqui. Tive uma infância um pouco conturbada, porque logo aos 6 a 7 anos, a minha mãe, devido aos maus tratos que meu pai biológico, né? Ela veio a se separar, então com isso a minha mãe passou um perrengue muito grande. Você era você, mais irmãos? Não, eu sou filho único, filho único. Minha mãe teve que ralar muito, né, para poder cuidar de mim. Seu pai então acaba, quando você estava criança ainda, deixando a casa, e sua mãe teve que ser arrimo de família. Exatamente, e ali a gente, uma casa muito bem estruturada aqui em Itapuã, né, e tivemos que vender na época para poder fazer a separação de bens. E vamos morar então na Glória, e da Glória, eu me lembro que com 7 anos de idade eu tinha que sair de lá a pé de manhã cedo, muito cedo, para vir estudar aqui em Itapuã, e não foi fácil, minha mãe lutando, minha mãe é uma pessoa simples, humilde, né, mas uma mulher com, graças a Deus, muita gana, muito honesta. E no meio do caminho apareceram pessoas que ajudaram na minha formação, né? Por exemplo, onde minha mãe trabalhava, eu conheci uma pessoa chamada Ana, um beijo para ela, que também cuidou de mim, me sentou comigo e me ensinou boa parte do que eu aprendi, né? Dando um reforço escolar, e aquilo foi moldando o meu caráter, me ajudou muito, me ajudou bastante, e com isso eu consegui, graças a Deus, ter uma infância sofrida, uma infância não tão... aquela infância que toda criança quer, né? Mas, graças a Deus, eu aprendi no caminho certo. Mesmo a minha mãe ainda não estando na igreja, mesmo a minha mãe não sendo convertida. Aliás, pastor, eu tenho dito o seguinte, que, na realidade, essa questão de princípio, ele extrapola, inclusive, essa questão de fé, né? Princípio a gente carrega dentro de uma questão de um ambiente familiar. Perfeito, meio que traz de berço, não é verdade? Perfeitamente. Eu ouvi uma frase esses dias de um pastor que Deus não está querendo saber do seu sucesso. Deus está querendo saber do seu caráter. Boa. Né? Então, o caráter, ele está... Não é só uma questão bíblica, é uma questão da vida mesmo, né? Como a nossa cosmovisão é bíblica, a nossa cosmovisão Sim. é de Jesus, chamada Córeo Del, né? Uhum. A gente vê Deus em tudo. Isso foi, assim, todas as coisas cooperaram, né, para o bem, para o meu bem, e aquilo foi moldando o meu caráter, foi moldando a minha vida de Itapuã, Glória, e foi quando a minha mãe conseguiu comprar um terreno onde hoje o Shopping Vila Velha, a UVV, Sim. ali não tinha nada na época, né? E hoje está essas... Aliás, Vila Velha cresceu muito. Cresceu demais, Vila Velha... A gente que está aqui, você já está aí com uma idade quase o tempo que eu sou pastor aqui. Exatamente, exatamente. Vila Velha hoje é uma outra cidade. Mas aí, de repente, você se vê, você e a sua mãe, o seu pai, né, tinha essa relação conturbada. Aliás, o Espírito Santo tem sido, infelizmente... referência nesse sentido, Perfeito. De violência doméstica. Exato. Isso vem se arrastando há anos, né? Vem se arrastando há tempos no estado do Espírito Santo. E isso traz marcas do ponto de vista emocional tremenda. Depois dessa separação, você teve contato com teu pai novamente? Sim, tenho contato com meu pai.
foi algo muito traumático, porque o meu pai, ele infelizmente fez algumas bobagens na vida, né? Até o ponto de me rejeitar, enfim. Mas hoje, como servo de Deus, graças a Deus, eu já superei tudo isso. Já perdoou, né? Não, sem dúvida nenhuma. Eu estava dizendo hoje pela manhã num devocional que eu faço que o perdão, ele tem a capacidade de curar, na realidade, o ofendido. É a asepsia da alma. Né? A asepsia não é quem da ofendeu. alma. É uma chave tremenda. Então, os nossos telespectadores que estão aí, né, acompanhando Que Vida Vida, e como é importante a gente inserir esse ingrediente na nossa jornada aqui na Terra, chamado perdão. Perfeito. Né? Sabe de uma coisa, pastor? A Bíblia fala que na genealogia de Jesus, que todos aqueles nomes que você vê lá do capítulo 1 de Mateus, a gente pensa que são tudo pessoas bacanas, tudo gente fina, tudo gente honesta, mas se a gente começar a ver os nomes, garimpar os nomes, a gente vai ver só gente tranqueira. Pessoas com caráter duvidoso, pessoas que se envolveram até com magia negra e outras coisas mais, né? Coisas assim, prostitutas, como Raabe, né? Sim. Não assim, não querendo bater de frente, mas é o que está na palavra. E quando a gente olha para aquelas pessoas e a gente vê que essas pessoas são ascendentes de Jesus, e em nenhum momento a gente vê Jesus se lamuriando por isso, se esperneando por isso. Você acredita que a gente vive num mundo hoje, Carlos Júnior, intolerante? Perfeito. Você acredita que a intolerância tem causado isso? E principalmente dentro da igreja. É isso que eu ia dizer agora. Você acha que a intolerância é uma barreira para as pessoas se aproximarem de Cristo? Você não tenha dúvida. O cristão, não que nós temos o amor eros. Não, nós não temos o amor Afrodite deste mundo. Nós temos o amor de Deus, a ágape. O amor de Deus, ele também confronta, ele também corrige. E a igreja aceita todos, mas não aceita tudo, né? Mas a igreja é muito intolerante. Vou dar um exemplo para você. Uma mulher que é separada, ela tem um preconceito dentro da igreja. Querendo ou não, tem um preconceito dentro da igreja. Aí você sofre muito dentro da igreja. E você faz uma colocação que eu vou voltar à sua história de vida. E de repente a sua mãe, como arrimo de família, te cria, em algum momento virou a chave na vida da sua mãe e ela encontrou com o Evangelho. A minha mãe se encontrou com o Evangelho, ela já estava frequentando a igreja Cristo Verdade que Liberta, do pastor, do missionário Jair de Oliveira. Apóstolo Jair de Oliveira. Na época, missionário, exatamente. Um beijo para ele, para toda a sua família. Vou trazer ele aqui no Que Vida Vida. Com certeza. O convite já está grande homem de Deus. Ao apóstolo Jair de Oliveira. Se for necessário, nós vamos lá com a equipe para gravar com ele. Com certeza. E neste momento, a minha mãe começa a frequentar as campanhas, né? A minha mãe já teve um contato, na época, com o pastor Haroldo, reverendo Haroldo, Pereira dos Santos, na Capela da Bênção, lá no Ibis, conhecidíssimo. E a minha mãe indo nessa igreja, eu tinha totalmente, eu era arredio a crente, não gostava, era roqueiro, né? Gostava de um rock pesado. Gostava de um rock pesado, gostava de bandas pesadas. Só que um dia, a minha mãe indo nessa igreja, orando por mim, o meu padrasto, que casou com a minha mãe, bêbado, alcoólatra também, experiências terríveis, né, com alcoolismo. Mas neste momento, eu, no ensino médio, eu conheci uma galera, uns amigos que me convidaram para um show. Eu era roqueiro, me chamaram para um show na Rua da Lama. Ó, que legal. Na Rua da Lama, na zona boêmia de Vitória. Era uma região... A região, né? Para quem não conhece, é uma região bem... Isso foi o quê? 95, 96? Não, 91 para 92. Ah, tá. Foi eu me lembro muito bem, porque foi no dia 5 de novembro, 2 dias antes do meu aniversário. Porque em 93 a gente conectou com essa realidade lá. Exatamente. E aí teve um show de uma banda ali, 3 horas da manhã, na Rua da Lama, na Rua Tupinambás, ali, mas foi na Rua da Lama, né? E nesse momento tinha a banda Oficina G3. Quem era o vocalista? Era o Manga? Eu falo pra você, era o Manga, né? Que entrou de skate, Luciano, né? Eu fui pastor nessa igreja. Sim, eu sei disso. Você chegou, acho que em 92, 92, isso aí.
vindo da Assembleia de Deus, não é isso? Exatamente. Isso. Luciano Manga, era Marquinhos Pereira na guitarra, Juninho Fran. A galera era a galera da pesada. Valtão, que eu reencontrei com o Valtão esses dias. E Wagner Garcia, o Maradona. E ali foi aquele show que aconteceu às 3 da madruga. E o pastor... A gente usa né? a seguinte expressão, aquilo ali... escandalizava fariseu. Escandalizava fariseu. Aquilo ali eu comecei a me... Eu falei, foi caraca, algo novo quando você se conectou. Você ficou... O que passou na sua cabeça? Cara, que crente é esse? Cara, eu 3 horas da manhã cantando para Jesus. Pode crer. Quando eu vi Juninho Fran e o Marquinhos Pereira fazendo os riffs de guitarra, eu falei, cara, será que eu estou no lugar certo? Porque eu vi um negócio de crente, de falando de Jesus, né? Dentro de uma caixinha, Dentro de uma caixinha, eu falei, pô, será que eu estou no lugar certo? E aí eu vejo o Manga entrando de skate nesse dia. O Manga, eu me lembro que fosse hoje, o Manga entra de skate. E eu falei, pô, que loucura, que viagem é essa? E logo em seguida, que tinha o show e tinha o momento da palavra, sim, o então pastor Esteve Hernandes, hoje apóstolo Esteve Hernandes, meu pai na fé, ele entra e começa a pregar Mateus capítulo 8, que é a história do leproso. E ele, naquele momento, aquela palavra veio tão forte, tão impactante na minha vida, 3, 4 horas da manhã, totalmente impactante, eu chorando, eu tinha aí os seus 17 anos, 16 para 17 anos, eu estava chorando e ele falou, quem quer encontrar com Jesus, né? Quem quer se livrar dessa lepra? Cara, eu levantei a mão e falei, eu quero. E aí eu fui, eu me lembro que o Valtão, o baterista, orou por mim. E naquele momento eu me conectei a Cristo. Que bênção. Naquele momento eu comecei... Foi uma virada de chave. Foi uma virada de chave. Eu cortei o cabelo e... Você era cabeludão? Eu era cabeludo. Era do rock de bater cabeça? Era do rock de bater cabeça, de ouvir AC/DC, né? Por isso que eu falo para vocês que durante todas as experiências, pastor Alcemir e amigos de casa, todas as experiências que nós tivemos, como por exemplo, me lembro uma vez que a gente estava fazendo um momento de evangelismo, uma segunda-feira, aqui no Cartmania, não sei se o senhor vai lembrar disso, aqui no Cartmania, a gente se reunia lá, uma galera. Eu me lembro. E aí, cara, eu me lembro que um pastor, falando muito mal, um pastor muito conhecido aqui de Vitória, Vila Velha, e esse pastor foi lá. E ele foi lá para poder, tipo assim, acabar com o negócio. Foi para acabar mesmo com o negócio. E na hora da palavra, na hora do corredor da vida, né? Aqueles jovens chegando lá na frente, e Ebenezer, você lembra? Ebenezer estava pregando esse dia. Aliás, tem que convidar ele também para vir aqui, exato, sentar no sofá. Não, deixe de trazer o Ebenezer. E Ebenezer estava ali, que saudade do Ebenezer, nunca mais eu tive a honra de vê-lo. E Ebenezer pregando sobre Maria Madalena, me lembro que fosse hoje, cara. E aqueles jovens começaram a jogar droga, Eu presenciei muito isso. Cara, crack, que estava na alta. Então aí acontece essa virada de chave na tua vida, de repente você se reconecta com Cristo, porque na realidade você já tinha, assim, através da conversão da sua mãe, desse contato da sua mãe, conhecido um pouco de Jesus, e aí você decide de fato seguir o rumo da fé. Nós vamos para um intervalo comercial, você vai dizer pra gente como é que foi essa virada de chave para você chegar hoje como pastor, pastoreando a igreja local, como é que foi essa construção para que você chegasse aqui? Vamos lá. Então, segura um instantinho, a gente vai para o nosso intervalo comercial, fica com a gente aí, que eu tenho certeza que se o primeiro bloco foi bom, o segundo vai ser melhor ainda. Te aguardo. Estamos de volta no Que Vida a Vida. E essa semana nós estamos recebendo aqui o pastor Carlos Júnior, amigo de longas datas. Nós vamos fazer o seguinte, pastor, nós não vamos nem falar quanto tempo a gente é amigo para a gente não entregar a nossa idade. Pelo amor de Deus, cara. Deixa abaixo isso. No primeiro bloco, o pastor falou um pouco da sua infância, um pouco de toda a dificuldade que ele passou, considerando a separação dos seus pais.
e a maneira com que a sua mãe teve um encontro com Cristo, a maneira com que ele também teve uma experiência fora de série, fantástica, dentro de uma visão totalmente diferente da religiosidade, dentro daquilo que a gente entende ser o, aspas, correto, mas de repente ele encontra Cristo ali. Isso virou a chave na vida do pastor Carlos, e ele vai falar para a gente agora um pouco, depois dessa virada de chave. Aí você foi seguir a sua vida, você deu o primeiro passo, como um bebê, né? Parece que a vida nasce de novo, a gente começa a dar o primeiro, o segundo, ressignificar vários valores, Perfeito. várias coisas, e você estava um adolescente ainda, né? Sim, 17 para 18 anos, sim. Era uma transição também da idade, Sim. e aí você vai passar pela transição da idade, e aí também a transição de fé. Como é que aconteceu isso? Então, da Igreja Renascer, na qual eu me converti, eu fui para ficar, depois de um tempo, eu fiquei junto com a minha mãe na Cristo Verdade que Liberta. Sim, E, de Oliveira. Exatamente. E da Cristo Verdade que Liberta, eu fiquei um momento um pouco afastado e retornei para a Igreja do Evangelho Quadrangular, que era próximo da minha casa, pastor Ademir Bianchi, meu pai, né, meu mentor. E ali eu comecei a construir, conheci a minha esposa, atual esposa, casei na Igreja do Evangelho Quadrangular em 2001, fui apresentado ao ministério em 2000. Tem filhos? Tenho 2 filhos, o Carlos Daniel e o Davi Elias. Um abraço para essa galera aí, né? Beijão para eles, corintianos, e estão lá ninguém comigo. É perfeito, tá vendo? Oh, rapaz, estão lá. Corintiano, ninguém é perfeito. Estamos felizes, né, filhões? Estão aí felizes que o Timão está ganhando. E aí, em 2000, eu entrei para o ministério, né, da Igreja do Evangelho Quadrangular. Como é que você deu essa questão do chamado ministerial? Porque assim, a palavra de Deus diz assim, quem deseja o episcopado, excelente obra deseja. Perfeito. Bênção. Eu acho que ser pastor é uma honra para nós que somos pastores. Mas isso não acontece porque eu apenas quero. Fala um pouco disso pra gente. Como é que aconteceu na tua vida? Ô pastor Alcemir, assim, eu nasci para ser pastor, cara. Eu nasci para ser pastor, eu nasci com esse intuito, eu sempre fui um líder. Mesmo lá naquela época de criança, eu já organizava os campeonatos de futebol. Traz a liderança na essência. Exatamente. E a igreja, o evangelismo sempre foi a minha marca, né? O evangelismo. Pegada forte. Pegada forte, né? E essa questão... Você acha que evangelizar hoje é diferente de evangelizar lá em 2000? Era sim, com certeza. Agora com certeza. Mudou completamente. Não dá mais para bater Não dá. Em porta, né? Eu vou dar um exemplo claro aqui. Os Trapalhões não faria sucesso hoje como fez há 40 anos atrás. Porque a não ser que o mundo de hoje fosse o mundo daquela época. Exatamente, porque a linguagem daquela época é diferente de hoje. Hein, pastor Carlos? Eu atendi hoje um casal de pastores aqui, e eu estava dizendo para eles o seguinte, nós somos analógicos vivendo no mundo digital. Perfeitamente. Ou a gente digitaliza a nossa maneira de lidar, Perfeito. ou nós vamos viver no analógico. Exatamente. Concorda comigo? Concordo plenamente. E hoje é muito mais complicado você fazer o que você fazia antes, há 20 anos atrás. E aí, voltando, na Igreja Quadrangular, logo no primeiro ano, o pastor Ademir já via em mim um cara de liderança, assumo a juventude, né? Assumi a juventude. Fizemos muita coisa junto em Vila Velha, hein, irmão? Fizemos muito. Você era líder da Juventude Quadrangular. Muito. Me lembro de uma reunião aqui que teve aqui da APVive há muitos anos atrás e foi muito bacana. E neste caso eu comecei a galgar, né? Em 2000 entrei para o ministério, em 2001 me tornei o coordenador regional de Vila Velha, e em 2003 me tornei o coordenador estadual da Quadrangular de jovens e adolescentes no Espírito Santo, ficando até 2010, 2011. Fiquei 7 anos consecutivos como coordenador, né? E no dia 1º de maio de 2007, eu recebi o chamado para poder pastorear a Igreja da Barra do Jucu. Exatamente. Pastor Haroldo... Tem um nomezinho interessante que você usa lá, porque é uma marca isso, né? Querol. Querol. Ah, legal. Posso falar rapidinho? Claro. Eu estava em São Paulo, no show do Fernandinho, no Credit Car Hall. E eu estava querendo um nome diferente para poder a gente poder falar com a moçada da praia. Estratégia também, Estratégia pura, foi totalmente estratégia. Estratégia. Eu já levei muita pedrada, porque falaram que você quer sair da Quadrangular e que não sei o quê, né? Mas enfim. Você sabe que chegaram a falar isso comigo, né? Exato, eu não me surpreendo. E aí eu comecei Quadrangular Hall. Eu falei, vai pegar.
E quando eu cheguei, eu falei, vamos colocar quadrangular hall para poder um negócio legal, tal. Só que o que hall é como, por exemplo, Vale do Rio Doce, vale. Então pega, né? E o pessoal começou que hall, que de quadrangular, hall de espaço, local. Ok. Só que também tem uma coisa, para quem estuda hebraico, né, como eu, senhor, kahal significa igreja. Ok. Kahal é a igreja do Velho Testamento, eclésia é no Novo Testamento, no grego. E aí juntou tudo, fiz Unir o útil ao agradável. Unir o útil ao agradável. E ficou Querol, Barra do Jucu, não é para sair da igreja, não é para... É uma estratégia, é um pensamento de vanguarda, né? Então, aí você de repente está pastoreando a igreja local, né? E aí o desafio é diferente. Claro. Porque uma coisa é liderar jovens, é liderar um movimento, outra coisa é pastorear ovelha. Pastorear ovelhas. Já tem aí uma jornada que você está pastoreando. Você acredita, pastor, que hoje é mais complexo pastorear do que há 15, 20 anos atrás? Olha, pastorear hoje é uma missão assim muito árdua. Desafio, né? É um desafio, porque a pluralidade das igrejas, a quantidade de igrejas que estão hoje... Eu chamo isso de oferta e procura. Oferta e procura. Eu quis fazer um eufemismo, mas você foi mais cirúrgico, né? Exatamente isso, é essa oferta e procura. Mas isso me preocupa, se você me permite. Claro. Porque assim, veja bem, nós estamos num programa Que Vida Vida. Eu acredito muito que é legítimo que haja oferta e que haja procura. Perfeito. Mas você tem que ter muito cuidado com as promoções que tem por aí. Exatamente. Tem muita promoção que está vendendo produto falso. Exato. Tem muita promoção que está vendendo o evangelho distante, dispare da realidade da palavra. Então, cuidado com a oferta e procura. E só colaborando com a sua fala, eu tenho uma frase que eu sempre termino nas minhas lives, né, de estudo: não procure uma igreja mais próximo de sua casa. Procure uma igreja mais próximo da sua Bíblia. Boa. Porque hoje a igreja está se distanciando da Bíblia. Até interessante o que a Ana Paula Valadão pregou domingo passado e está repercutindo, né? Eu lembro. E isso é importante. Mas eu acho que ela tem uma dívida com a nação também, exatamente. Né? Eu acho que ela tem uma dívida com a nação. Perfeitamente. Porque ela também, querendo ou não, ela foi... De uma forma ou de outra, ela contribuiu para isso. Ela contribuiu para essa hidra que está... Não estou acusando ela, mas de forma ou outra ela tem... Mas feliz é aquele que reconhece o erro e volta. Sim. E Ana Paula, e glória a Deus, e Ana Paula, continue dessa forma, dessa pegada. É difícil demais hoje pregar o evangelho porque as pessoas, elas estão... E o pastorear? O pastorear porque as pessoas estão assim, elas estão se achando clientes, como você falou. E é difícil... Ninguém é mais ovelha, agora é cliente. Agora é cliente. Então, se o pastor chama atenção, se o pastor... e pastorear é isso, é você confrontar. Usar o cajado, exatamente. Aí a pessoa, né, eu vou sair daqui, vou para lá, então tá mais difícil. Agora é claro que tem os exageros, tem os pastores que não têm sabedoria, tem pastores que estão perdendo ovelhas, né, por causa da falta de transparência administrativa e várias outras coisas, abusos. Eu acho que passa muito também, pastor, você que é um pastor denominacional, está inserido dentro da denominação, de respeito na nação, sim, que tem uma história construída na nossa nação, eu acho que passa muito também pela prestação de conta. Perfeito. Eu acho que é importante, inclusive do ponto de vista pessoal e sobretudo do ponto de vista de igreja. Eu acho que nós temos que ter alguém a quem prestar conta. Concorda comigo? Concordo plenamente. Claro que o nosso programa aqui é falar sobre a vida, mas também não estamos aqui para... Mas isso diz respeito à vida. Exatamente. Não estamos aqui para corrigir ninguém, mas observe só. Eu creio que o cara pode até não pregar tão bem assim, mas se o pastora, no caso, ele é transparente, bom administrador e consegue fazer... Tem uma boa equipe. Isso, exatamente. Ele pode ter alguém dentro da equipe dele que prega bem, perfeito, mas ele é um líder. Pastor equipar a sua liderança. É mais ou menos, pastor, desculpa te interromper, a minha mulher me corrige depois, que ela falou assim, você está deixando os entrevistados falar pouco. É mais ou menos Moisés, né? Sou pesado, então vai com Arão. Vai com Arão, exatamente. Então, às vezes você não precisa ser um exímio pregador, igual o Hernando Dias Lopes, mas... Aliás, que exemplo de homem. Ele é fantástico. Ele é uma das inspirações, né? Nossa. Inclusive, eu estou com a Bíblia dele aqui. Nossa. É um cara que... Quem sabe um dia eu ainda vejo ele sentado aqui. Com certeza. Ele é homem de Deus. Ele foi lá na nossa igreja 2 vezes lá. Sim. Foi um dos momentos mais marcantes do meu ministério.
Então não é fácil hoje, pastor Alcemir, pastorear, mas quando a gente é chamado, o chamado ele não é uma coisa empresarial, ele não é algo financeiro, o chamado ele é divino, é vocação. É o que você falou desde a sua infância. Exato. Eu nunca pensei em desistir do evangelho, nunca pensei em desistir. A gente passa por problemas, mas nunca pensei, porque Deus me chamou, né? E eu tô lá com a minha família na Barra do Jucu. Você vê, a igreja que eu assumi em 2007, tinham 30 igrejas em Vila Velha, era a 29ª, 29ª em tudo, né? Era uma igreja, pastor Haroldo falou comigo uma vez que a igreja era chamada Cemitério de Pastor. Olha. Eu falei, não, pastor Haroldo, eu não vou mais aceitar isso. Vamos tirar esse título. Isso acabou. E Amém. Realmente acabou, porque é uma igreja que Deus tem feito maravilhas lá. Pastor, alegria te receber aqui. O tempo é tão curto, né? Dá vontade de fazer 2 programas. Rapaz, a gente teria assunto aqui para fazer 3 programas, né? Preparado para o montanha. Mas o tempo passa rápido. Rápido demais. Uma alegria te receber aqui. É uma alegria ouvir um pouco da sua história, conhecer um pouco da sua história, a gente compartilhar um pouco da sua história, né, para que as pessoas conheçam, né, que atrás também do Carlos Júnior, do CPF, atrás do Carlos Júnior pastor, tem um CPF, né, tem uma pessoa que é família, que tem uma história de família, que passou, que viu da vida várias coisas, que trouxe um processo de amadurecimento, e quem sabe a gente não marca para voltar aqui, para falar um pouco mais do Evangelho, daquilo que está sendo feito em nível de igreja, o que nós estamos vendo da vida do ponto de vista da igreja atual. Sabe, a gente não marca para voltar aqui. Mas eu quero terminar, você vai ser rápido, sucinto para mim. É assim, se você tivesse que repetir tudo o que você já fez na sua vida ministerial, você repetiria? Repetiria, e com algumas correções, mas repetiria tudo e continuar fazendo a mesma coisa. Se tivesse voltar lá para a Rua da Lama, levantar a mãozinha lá de novo. Voltaria com o maior prazer. Para mim foi um prazer estar aqui, que Deus abençoe, um ótimo 2025. Fala pra gente o endereço e os dias da reunião lá na igreja. Nós estamos lá na Rua Vasco Coutinho, 89, na Barra do Jucu, né? Você pode também nos achar no seu arroba. Querol Barra do Jucu, e também lá no YouTube, Querol Barra do Jucu. Você pode estar nos achando. E os cultos domingo, são todos os domingos, 9 da manhã e 19 horas. Vai ser um prazer recebê-los. Programa dessa semana, o Que Vida a Vida, nós recebemos aqui o meu amigo, pastor Carlos Júnior, que contou um pouco o que viu da vida, trouxe para a gente lições que a gente vai levar para toda a nossa história, para toda a nossa jornada, lições que nos conectam a uma realidade de que a religião, ela vai para além de 4 paredes, mas vai de um encontro que gera transformação, que é possível superar todas as dificuldades quando você vira a chave e dá espaço para que Cristo entre e faça a diferença na sua vida. Fica conosco, nós voltamos na próxima semana com a outra entrevista que eu tenho certeza que vai também ser edificante para você. Deus abençoe a cada um de vocês.